Olá, tudo bom? Mais uma vez, mais um episódio de Resenha Síndico. Me chamo Wagner Lessa. Estou hoje aqui com duas feras do mercado do Resenha Síndico Podcast para a gente compartilhar muito conteúdo. E um dos nossos convidados, um grande amigo, um síndico sensacional. Ele vai contar hoje a história dele, síndico orgânico, hoje presente em um dos condomínios aqui na Barra da Tijuca. Eu queria agradecer a sua presença e também o aceite do seu convite ao Anderson Paca. Muito obrigado. Eu queria que você apresentasse, Anderson, para o pessoal que está assistindo a gente aí. Tudo bom, pessoal? É um prazer estar aqui, né, nesse programa que vai, com certeza, elucidar muitas questões. Eu me chamo Anderson, sou administrador desde 1995, né, e como tenho muita interação com muitos síndicos pelo fato de a gente trabalhar, que é uma empresa de seguros, então, e nossa carteira mais forte é de condomínio, então a gente acaba tendo um conhecimento, né? Legal. E eu aceitei esse desafio aí que foi me dado, então, nesse ano estamos na gestão de um dos maiores, com certeza, se não o maior apart-hotel da América Latina aqui, para a gente seguir com esse desafio e fazer uma boa gestão. Show de bola, Anderson. Mais uma vez, muito obrigado. E para compor esse episódio, não poderia deixar de estar aqui um grande amigo também no mercado. A gente estava batendo um papo aqui antes da gente começar a gravação. Muita coisa em comum. Meu amigo Valnei Ribeiro, da APSA. Muito obrigado, Valnei. Queria que você apresentasse aí para o pessoal. Bom, obrigado, primeiramente, Wagner, pelo convite. São mais de 30 anos no mercado, né, de condomínios e trabalho na APSA também durante esse período. E agradecer aí pelo convite. Vamos partilhar experiências com vocês aí sobre o assunto condominial que dá bastante assunto, dá né? assunto. Eu costumo dizer que 10 episódios são pouco aí para essa quantidade imensa aí. Pessoal, hoje o episódio está muito focado nos grandes acontecimentos dentro dos condomínios. Então, durante aí 30, 35 minutos, nós vamos abordar muito e trazer as experiências desses dois profissionais do mercado, cada um dentro do seu segmento, no que vem acontecendo nos condomínios e principalmente no condomínio que eles gerenciam. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer ao Anderson. Anderson, primeiro, como é que foi essa trajetória de cair de paraquedas na gestão de um grande condomínio, como você falou, até misto aí de apart-hotéis e tal, e principalmente, qual o maior desafio hoje, mediante o que você se deparou quando assumiu ele? Conta um pouquinho aí pra gente e a gente vai nesse bate-papo. Na verdade, né, eu tive essa oportunidade de morar uns 3 anos nos Estados Unidos. Legal. E sempre me foi cogitado, em outros locais que eu tenho imóvel, né, de eu ser o síndico. Eu sempre disse, não, eu estou ocupado, né? A gente tem a nossa vida, sabe dizer, né, que pegar isso realmente não é fácil, né? Não é fácil, é Você uma ser grande síndico, responsabilidade. Eu tenho, perto do imóvel, do condomínio que eu sou síndico, eu também tenho outro imóvel. Bom, quando eu cheguei aqui, eu dei uma analisada, né, nos balancetes, falei, eu não posso ser negligente com o patrimônio que a gente tem. Então, eu comecei a olhar algumas coisas e quis ir numa assembleia, porque eu não tinha ido nenhuma até hoje. Caramba. Fui numa AGE, né, aquela deliberação sobre obras necessárias. Eu achei, então, que ali ia se conversar sobre algumas obras, explicar a necessidade, debater, deliberar, né, e talvez nem aprovar, porque não estava deliberar e votar, estava só deliberação, mas quando eu cheguei nessa assembleia, que foi no mês de agosto de 2021, Sim. eu me deparei com uma situação assim esdrúxula, assim, né? Porque eles estavam sendo aprovadas obras nos valores assim chegando a quase 8 milhões. Se eu não me engano, não tinha nem 12 pessoas na assembleia, né? Pessoas com muitas procurações, né? Poucas pessoas com muitas procurações. E naquele momento eu vi um cenário, eu fiz algumas perguntas, não souberam me responder. E eu saí, para resumir, eu saí dessa assembleia com dever de casa, né? Eu preciso entender o que está acontecendo aqui, porque, de fato, a situação do condomínio já vinha desagradando a muitas pessoas há muito tempo, né? E muitos proprietários me pareciam estavam negligenciando a ausência deles, a participação. Eu era um deles até, né? De participar dos acontecimentos do condomínio. Não se fazer presente. Exato. E eu ali comecei a conversar com um, com o outro, e outras pessoas tinham esse mesmo sentimento. E quando eu vi que nessa assembleia, em vez de foi deliberar sobre as obras, foi deliberar como cobrar, e ali foi votado de uma forma, no mínimo estranha, foi votado um combo de 4 grandes obras, tá? Que eu posso dizer para você que chegavam em 8 milhões de reais, 4 grandes obras, tá? E foi um combo de como fazer a cota extra, como cobrar. Já estava avançando. Já estava tudo pronto. Não, a planilha pronta dizendo o seguinte, que
você usaria do fundo de reserva tantos milhões e usaria da cota extra, tudo, e o combo seria, se cobraria desse jeito, do jeito A, do jeito B, do jeito C. Ou seja, me parecendo que eu estava decidindo alguma coisa, quando, na verdade, eu estava só decidindo como cobrar do condomínio, como condômino ali, né? E não se a obra é necessária ou não. Se tinha um estudo disso, se tinha sido feita uma assembleia prévia para concorrência, né? Tudo isso. Então, quando eu saí de lá, eu conversei com alguns moradores e todos estavam assim apreensivos, então juntou-se um grupo de moradores, começamos a conversar, aí sim, de fato, deliberar sobre o assunto, né? Naquele momento também eu procurei um engenheiro que pudesse dar um suporte para avaliar os contratos, eu tive acesso aos contratos, difícil foi ter acesso ao contrato, mas consegui ter rapidamente tirando foto, parecia uma coisa escondida, e dali o pessoal começou a pedir que eu pudesse ser o síndico na próxima assembleia. Como eu já tinha analisado, já estava metido aqui até o pescoço, no sentido de avaliar aqueles dados numéricos, eu já tinha encontrado o que eu queria ali, ia ser muita covardia da minha parte eu dar para trás, né? E ninguém queria assumir. Então, como eu estava voltando, foi uma oportunidade, porque como eu tinha uma empresa aberta nos Estados Unidos, e tenho uma empresa aberta aqui, que já funcionava sem necessariamente minha presença, né, física, né, os dias online, eu tinha esse gap, então eu podia pegar isso aí que fosse para ajustar. É uma área que eu gosto, eu sou administrador, então gosto de condomínio. Aí entrei e não acharam que a gente ganharia, por causa de outras procurações, né? Tinha uma pessoa com 70 procurações, só que a gente descobriu procuração de morto, gente falecida, muita coisa. Essa assembleia... É bacana, que é um universo que você vê de tudo. Essa assembleia começou às 8, terminou às 3h40 da manhã. Caramba. E ali a gente ganhou por maioria, porque ali eu levei e expus o que estava acontecendo. Propostas de quase 5 milhões, 2 assinadas, uma semana antes da Assembleia, com a prerrogativa de que a Assembleia já fecharia e aprovaria. Caramba. Como é que você vai assinar um negócio antes que só pode ser decidido conforme a convenção na Assembleia? Seja, então, assim, coisa estranha. Algumas ações de má-fé. E eu levei a proposta e levantei e falei aqui, ó, assinatura, o síndico, que então, o ex-síndico, né? Porque ele entraria agora como subsíndico, né? Na dupla que eles faziam. Ele estava presente, essa assinatura do senhor o senhor viu que o senhor assinou uma semana antes, 7 dias atrás, essa proposta de 2 milhões, se não me engano, 2 milhões e 800, para esse tipo de obra, tinha outras obras. Não, por que o senhor assinou antes se a Assembleia está acontecendo agora? Sim. Aí ele gaguejou, não soube. Não, é porque eu achei que era importante, que isso é uma coisa que já devia... Deu aquela desculpa esfarrapada, né? E ali a gente ganhou, e realmente o nosso condomínio está saindo de uma realidade, de décadas, eu creio. Entendeu? Então, nós estamos procurando fazer o melhor ali, e aqui vamos estar conversando sobre isso, e com a estratégia que a gente está tendo, né? Para que a gente possa continuar avançando. Estamos coisa de 6 meses, e o resultado tem sido bem satisfatório. E Valnei, assim, pegando esse gancho aí dessas experiências que o Anderson está compartilhando com a gente, hoje, a sua figura hoje, né? Você leva uma administradora com peso a nível da APSA hoje, uma administradora nacional, presente em diversos estados. Como é, assim, você como gestor dessas contas, assim, esbarra muito com isso no dia a dia dos condomínios? Infelizmente, o reflexo do país é essa situação, né? Nós, como administradores, temos um papel importante justamente nessa situação. A gente orienta, né, passa as orientações, a legislação que deve ser cumprida, todo... Os atos, né? Assim, como ele falou, uma rotação... A administradora ela tem um papel importante, mas infelizmente limitado às vezes, né? Porque ela parte como uma consultoria, né? E assim, passa para o síndico a orientação de que você deve seguir a legislação, deve contribuir com os impostos de forma correta, mas infelizmente alguns síndicos tem um pouco da questão acabam não acatando pela questão cultural, pela questão de não se importar com os impostos e infelizmente ver que os impostos que são recolhidos não são aplicados como deveriam ser na sociedade. É uma luta, mas eu imagino. Dentro disso que a gente está falando aqui, né? Pegar um condomínio aí gerenciado há décadas, numa casadinha, vamos dizer assim, como ele estava comentando, às vezes ali, não às vezes com 2 pessoas, mas um grupo, às vezes, que já
já faz isso. Ao meu ver, assim, não é uma novidade. Hoje, até por já estar no mercado há bastante tempo, infelizmente, a gente vê isso com uma certa frequência. Verdadeiras ditaduras aí em condomínios há 5, 6, 7, 8 anos. Dentro disso, fazendo uma devolutiva aí para depois o Anderson explicar mais um pouquinho do que ele teve que fazer. As administradoras hoje, de uma forma geral, você acredita que é possível ter algumas ações para que isso mude um pouco? Tipo assim, tomar a liberdade de talvez passar uma mala direta para os moradores, até para blindar a administradora nesses casos? Com certeza, você tem um caminho da orientação, né, que é fato. Fica muito mais fácil, eu estava até brincando hoje com um colega meu de trabalho, se os síndicos, não todos, a grande parte, graças a Deus, aceita as orientações. Sim. Mas se outros aceitassem 50% das nossas orientações, dificilmente o condomínio teria problema. Então, assim, o nosso papel é mostrar a transparência que o nosso síndico aqui, infelizmente, não encontrou. Acho que o Anderson já pegou o primeiro condomínio, foi o problema. A gente já dá essa orientação. A todo momento que o síndico quer fazer uma obra, a gente orienta a marcar uma assembleia, levar as propostas, não decidir nada justamente antes da assembleia, porque a assembleia ela é soberana para isso. Sim. E, assim, fica difícil, volto a dizer, o papel do administrador ele é um pouco limitado, porque se eu tenho um síndico que não tem essa boa vontade e essa disposição de ser transparente, sim, a administradora ela também ela chega a um limite, determinado, né? Local que ela tem que parar ali, não tem jeito. E aí depende dos condôminos serem mais participativos. Trazendo isso, dentro da tua experiência, Ana, quando você pegou ali o condomínio, você começou naturalmente a explorar muita coisa. Uhum. Como é que foi essas descobertas? Como é que foi assim? Você criou algum processo específico? Você veio colocando algumas, até dentro da tua experiência, criando algumas metodologias para que isso melhorasse? Como é que foi isso? Por exemplo, no nosso caso, a nossa eleição de síndico, a nossa GEL, acontece uma vez por ano. Então, a gestão não é bianual, ela é anual. Tá? Então, esse primeiro ano, eu entendo que é um ano meio que de apagar incêndio. Tá? E o grande problema que você estava falando aqui é o seguinte: a administradora, ela figura como uma administradora. Ela tem um cliente, que é o condomínio. Ela vai dançar conforme a música, vai fazer a parte dela, vai se precaver. Te informei. Então, as pessoas acabam cometendo o erro de querer, os condôminos, culpar a administradora. Essa administradora não viu, não fez nada. O síndico, quando a prerrogativa de fiscalização é do conselho. O nosso maior problema hoje que eu vejo, não só no Rio, mas deve ser no Brasil inteiro, é que o conselho fiscal, o conselho consultivo não trabalha. As pessoas acham que estão lá só para cumprir tabela. E, às vezes, os síndicos gostam até disso, porque acabam fazendo tudo sozinho. Sim. E não é a forma que eu trabalho. Então, eu acho muito errado. É uma das primeiras coisas que você está me perguntando. Quando eu assumi, eu liguei para o presidente do conselho, tá? Que é o mais idoso, né? Tinha mais idade, e falei: eu quero que vocês escolham uma empresa de auditoria permanente, não sou eu que vou escolher, né? Vejam as 3, 5 empresas e escolham para que essa empresa venha auditar as contas do condomínio e nós vamos pagar por mês isso. Não, mas veio, não, vocês têm que escolher, não tem que ser eu, tem que ser o conselho, o conselho fiscal. Porque as pessoas acabam achando que a administradora ou o advogado do condomínio tem que... Não, essa prerrogativa é do conselho, é o conselho. Só que esse conselho, eu acho que se pegar aí pelo menos a metade ou mais dos condomínios, os administradores podem me falar, não funciona. Você tocou num assunto que é até um dos nossos painéis no Resenha, ele vai falar justamente sobre isso. O papel de cada um na gestão condominial. E vamos falar da prática, né? O que você falou tem esse foco hoje em dia. O conselho fiscal, a cada 10 condomínios, 2 tem um conselho fiscal participativo. Efetivo, exato. Efetivo participativo, aquele que realmente fiscaliza, cobra a pasta, liga para a administradora: olha só, tem tantos dias que fechou um mês, cadê a pasta para analisar? Então, assim, realmente isso é uma coisa que tem que a gente falar, porque muito se cobra, às vezes, do síndico, da administradora, da própria gestão condominial interna lá do funcionário. Mas quando a gente vai para uma assembleia, exato, às vezes o conselheiro nem vai na assembleia para dar o parecer dele na assembleia. Lá, nossa, não tinham assinado. Só tinha um conselheiro que assinou as pastas. Ninguém assinou pasta nenhuma. Olha isso. Então, assim, como é que você pode, um prédio com quase 600 apartamentos, um condomínio,
Eu digo isso assim, porque assim, eu posso uma arrecadação enorme. Que eu já fui no Conselho Consultivo. Se bobear, maior que uma prefeitura qualquer. Exato, é perfeito, com certeza. E como é que você pode, vamos dizer assim, porque é igual os 3 poderes, cada um tem o seu poder. O Conselho Fiscal deveria funcionar. Para mim, esse aqui é o gargalo, é o problema. O Conselho não funciona e o síndico ele deve agir de forma que ele chame o Conselho. Eu criei um grupo do WhatsApp do Conselho. Tudo eu mando para o Conselho. Então, quando eu faço a minha reunião de 15 em 15 dias que eu sento com eles já sabem do que é. Então, quando eles olharem as pastas, é mais fácil eles saberem o que está acontecendo. Reduzimos aqui. Então, naquela última pergunta, nós aqui, todos os contratos, nenhum foi reajustado. E olha que a Selic, né, pelo menos 12% o pessoal quer de reajuste. Eu falei, quer continuar? Além de você não reajustar, teve até que eu brinquei. Você deu sorte, porque você veio falar comigo e eu ia te pedir para baixar. Então, não reajustar já é o suficiente aqui. Mas muitos nós conseguimos reduzir. Fez um trabalho de redução. E também análise das empresas de obra. Uma empresa que tinha recebido mais de R$1 milhão no ano de reais, tinha um capital social de R$1.000. Caramba. Uma empresa com CNPJ inativo. Eu já vou para a terceira GE em menos de 7 meses. Porque é necessário. Porque nós temos que... Aí foi criado um fake de que uma GE lá custava R$7.000. E tudo era mentira. Né? A nossa administradora não cobrava para enviar um funcionário o que a gente pagava é AR. Então, na próxima assembleia, eu vou transferir. Você quer receber AR, você não mora no condomínio, então você paga. Então, o próprio condomínio paga, porque aí eu isento o condomínio de pagar quase R$3.000 pelo correio, né, de AR. Então, aí você... Por quê? Porque você quer ser transparente. Então, você quer se mostrar para os condôminos, para o conselho, e a gente fez isso. Então, nós estamos mostrando a redução que nós obtivemos. Se você acreditar que em 4 meses, eu levei para a primeira assembleia, nós conseguimos salvaguardar 2 milhões, se eu não me engano, R$173 mil. Isso projetando um ano para frente. Mas isso em 4 meses. E isso não foi de redução de contrato, não. Só de alguns, porque nós conseguimos reduzir mais. Quer dizer, esse valor era de empresas que nós rescindimos o contrato e refizemos o contrato com um valor bem menor. Então, assim, é possível, quando a gente quer, é possível. E trabalhar junto com o conselho. Não, isso que você pontuou é o seguinte, acho que o primeiro ato é a boa ação, né? Estar disposto a fazer. Né? Foi o que você falou, pô, me vi na posição de que eu tinha que tomar atitude ali para assumir essa minicidade. A gente sabe hoje da dificuldade de muitas pessoas, muitos proprietários que não têm esse tempo, vamos dizer assim, ou até mesmo não se preocupam. Eu também não tinha, mas... É a questão do foco ali e também da pessoa certa no momento certo. Eu também acredito muito nisso. E assim, Valnei, a gente acabou entrando aí nesse assunto muito bacana. Eu acho que isso, até para os síndicos que estão assistindo a gente, possa ser que um dia você encontre um condomínio assim, e se acontecer, né, faça igual o Anderson, não recue, que vai dar certo. Valnei, esses 30 anos você tem de mercado condominial, não é isso? 30 anos. Eu achei que eu tinha muito tempo, eu tenho 10 anos, então, pô... Valnei, me diz o seguinte, nesse tempo que você tem de mercado, o que para você evoluiu de uma forma, você fala assim, Wagner, é impressionante hoje eu ver uma gestão funcionando assim e quando eu comecei era totalmente... O que você pode compartilhar com a gente em relação a esse processo? Porque o que a gente está ouvindo hoje aqui do Anderson, pela experiência que ele está compartilhando com a gente, é realmente de uma gestão totalmente retrógrada. É uma gestão que ela não quer evoluir, que ela não quer se comunicar, que ela quer, muitas das vezes, até ligada àquela questão que a gente falou, cultural, fora da ética. Mas vamos tirar isso um pouquinho de lado. O que você acredita hoje que é possível mudar, independente da boa-fé da pessoa, que você já viu mudar ou que acredita que é fundamental? O Anderson começou aqui no nosso bate-papo e me levou aos anos 90, que era justamente a maioria dos condomínios, infelizmente, tinham esses grupos, né, que dominavam os grandes condomínios. Aqui na Barra, então, tem histórias e mais histórias aí. O que mudou, né? O que mudou, e aí é importante frisar, é justamente a participação dos condomínios. O condomínio, nos últimos anos, tem se tornado uma conta alta para se pagar, né? O condomínio em si. Então, se você pegar aí na escala de despesa da sua casa, ele deve ser a terceira
às vezes até a segunda maior conta da sua residência. Sim. Então, o princípio da transparência ele é importantíssimo. Lá na APSA, uns 2 anos atrás, mais até, a gente começou justamente com a pasta digital, justamente para aumentar esse número de pessoas, e não só o conselho, os condôminos. Você entra no site hoje, você verifica lá, e aí, em alguns casos, a gente teve que até problemas, porque alguns síndicos não queriam justamente esse princípio da transparência. Se digitalizar. Mas aí está no valor da empresa a questão da transparência. Então, os nossos extratos hoje, quando o condômino olha, no nosso site está lá o documento, está lá a assinatura do síndico, está lá uma série de coisas que assim, ajuda bastante naquela pessoa que está interessada. Mas, assim, voltando à sua pergunta, né, os últimos anos, o que efetivamente mudou são duas situações. Uma é a questão dos condôminos, que começaram a perceber que essa cota condominial ela não é barata e começou a pesar no bolso. E a profissionalização, né? A gente nos últimos anos aí tem assistido o cargo de síndico, ele está sendo muito profissionalizado. E tem que ser, né? Porque Tem que ser, acaba que as pessoas... a gente sabe que existem pessoas sérias no mercado, a gente sabe que tem pessoas que, como o nosso síndico aqui, vou abraçar essa causa, mas ele tem a vida dele, profissional. Eu tenho certeza que em algum momento ele vai arrumar a casa e vai, olha, agora está tudo certinho, vai seguir a vida dele. Fecha um ciclo ali. Isso acontece muito. Que não é bom, porque quando entra outro, ele pode desfazer tudo mas aí facilmente. Aí vem justamente a questão da profissionalização. Tem muita gente boa no mercado, tem muitos síndicos profissionais de excelência, e eu acredito que o caminho vai ser esse. Dificilmente você vai ter o síndico, que a gente chama de síndico condômino, né? Ele cada vez mais... ele não vai ter tempo, até porque as mudanças na legislação são enormes. Se você não estudar, se você não se profissionalizar... Eu vejo muito uma migração, na verdade. Muitos síndicos, como o Anderson, né, brevemente aí, angariando outros condomínios pelo trabalho do exemplo que ele começou com um síndico orgânico. Eu vejo isso hoje acontecer, né? Vi acontecer ao longo do tempo. Venho acompanhando. Talvez você tenha pegado essa virada, esses 10 anos aí. Essa virada, até por ser um software muito presente, né? O VilaFácil está muito presente ali na gestão do dia a dia do condomínio, o síndico acaba usando. Eu comecei a ver assim, se hoje você fala para mim, por exemplo, Wagner, um síndico tal que gerencia 10 condomínios. Eu vi o começo dele. Ele era síndico, morador do condomínio tal. Ele era advogado e hoje é síndico profissional. Não deixou de exercer, só que é natural, você vai trocando ali as suas prioridades. Então, grandes amigos que eu fiz no mercado, que hoje gerenciam 2, 3, 4, a gente estava falando de um, antes da gente começar, que eu estava comentando que era referência a ter de 4 condomínios grandes, começou como síndico orgânico. Então, o que eu hoje acredito que possa ser uma das trajetórias do Anderson é justamente isso. Sim. É algo que ele viu ali como oportunidade, no primeiro momento, de salvar o patrimônio dele. É claro que essa atitude dele acaba atingindo a todos os proprietários e vizinhos que ali moram. Só que isso, para ele, começa como você falou, hoje um condomínio, ele não é mais como antigamente, que era o valor, talvez o quinto, sexto, até mais na sua lista de pagamentos. Sim. Hoje você tem condomínio que é o aluguel e condomínio, né? As concessionárias ficam ali até depois. Então, essa parte hoje de começar como síndico orgânico, eu vejo como um início, mas eu não vejo como estagnar assim. Se ele não se profissionalizar, nem mesmo no condomínio que ele começou como orgânico, ele consegue dar continuidade. A capacitação, que é algo que hoje eu defendo muito, a gente inclusive teve convidados dos outros episódios que são professores, que dão aula, dão cursos sobre a área condominial, é o caminho. Não tem mais como hoje, com todo respeito aos síndicos de mais tempo, que era o cara que era o aposentado que gerenciava. Isso já foi discurso lá em 2015, 2016, já não existe mais. Então, hoje em dia, até para uma assembleia, como o Anderson participou de uma para assumir, com certeza ali, antes dele falar qualquer coisa, ele teve que mostrar a competência dele como profissional. Né? Sim, acredito eu, não. Você sabe que desde que o prédio foi construído em 1985, se não me engano,
Eu ouvi da administradora, que é a mesma até hoje, tá? Que foi a construtora, e também é uma empresa administradora, que nunca houve um quórum tão grande como naquele dessa Assembleia que eu fui eleito. Isso para mim já foi uma vitória, porque o pessoal está tendo a conscientização. É o que o Valnei falou. Existe hoje também uma procura dos proprietários, isso não só nos residenciais, nos comerciais também. Depois dessa crise que a gente viveu aí da pandemia, que houve até, hoje se fala muito da questão do que vai ser feito no centro da cidade, né? Hoje, por exemplo, eu tive a oportunidade de terça-feira dar uma passada no centro da cidade, tudo bem, véspera de feriado, às 2h, parecia sábado e domingo, quando a gente ia, pelo menos eu... Ninguém mais quer ficar. Ninguém mais quer. Então, o que vai ser feito com essas locações? Então, a gente vive também um momento transitório nos condomínios, principalmente os comerciais, onde, para aquelas pessoas que antigamente pagavam um condomínio com aluguel e estava tudo ali, era locatário, hoje em dia ela já... Mas peraí, isso aqui agora já é um custo para mim relevante. Wagner, o preço de você não valorizar o profissional está à frente do seu patrimônio ali, Sim. Porque o que tem valor não tem preço. Sim. E o problema é que quando é um síndico orgânico, a pessoa fala, eu não quero pagar, levanta aquela senhora, porque ela acha que ele está ganhando dinheiro para não fazer nada. Como é que uma pessoa, por exemplo, num caso, né, vai com um prédio com quase 600 unidades, né, com uma arrecadação de uma cidade com cota extra de mais de R$1 milhão, você está à frente disso. Quase 100 funcionários. Se a prefeitura de Miguel Pereira não arrecada isso. Uma empresa, se for uma empresa nesse patamar, né, se gerenciar, tem uma cultura organizacional ali dentro, 99 funcionários, e se não valorizar o profissional. Então, essa história o que acontece? O cara senta ali com outra prioridade, pode não ganhar até nada. Sim. Por quê? Agora vai ver o custo dos contratos. Sim. Eu cheguei a pegar contrato, por exemplo, em link dedicado, uma empresa menor, não vou citar o nome aqui, que nem tem atuação no Rio, estava a gente pagando 8.700. Eu trouxe a Vivo pagando 4.000 com o dobro da velocidade. Só aí já vai 4.700. Aí outras, eu poderia estar falando aqui de tantos serviços aqui, já deu quase, 90 mil de economia para o condomínio. Porque gestão, isso em 6 meses. Não estou aqui falando que eu sou, mas é simples. É igual você faz na sua casa, você não quer economizar? E aí o pessoal não valoriza, né? No meu condomínio existe um Prolabore. Claro, muito aquém, mal paga, por exemplo, colégio de 2 filhos meus. Mas assim, aqui na Barra da Tijuca, né? Porém, você acaba, né, tendo... E a mudança que houve é o seguinte também. Hoje, os prédios estão sendo construídos, principalmente os grandes, eles têm serviços incluídos. Sim, por exemplo, eu não tenho mais aquela... Os condomínios clubes, né? Eu não tenho uma arrumadeira que eu pago como um CLT. Não. O meu condomínio hoje, o nosso condomínio, a gente tem quase 30 arrumadeiras, funcionárias registradas, inclusive com plano de saúde dentro do condomínio, que vão na casa do morador, limpam por 4 horas, por 2 horas. Então, vai aonde? Vai no boleto do condomínio, isso também. Então, os serviços novos... Muitos processos para gerenciar. E os serviços, manutenção também. O condomínio tem manutenção. Então, o boleto condominial, que às vezes é para ser R$2.000, ele vai para 2.700 de serviço. Entendeu? Você concentra, então você está jogando ainda mais um fator para gestão. Porque além de você gerir um condomínio, você está gerindo quase que uma empresa de manutenção dentro do condomínio, uma empresa de governança, você está gerindo, né, os funcionários ali. São muitos processos. E assim, a gente falando dessa questão da complexidade dos condomínios, né? E aí a gente vai falar de tecnologia, né? O que a tecnologia trouxe hoje para os condomínios? A gente tem parcerias com empresas lá, né? Lá na APSA, no caso. Sim. E, por exemplo, você tem plataforma como a Refera, que é uma empresa que faz toda essa parte de cotação, que o síndico não se preocupava, mas hoje em dia você tem uma empresa que praticamente cuida disso para você. Você tem hoje a questão da energia solar, que você pode aproveitar. Pegando esse gancho das empresas, hoje a própria empresa multinacional Unilever, através da OMO, hoje eles têm lavanderias inteligentes dentro do Estou para colocar lá. Então, aí estava falando... Exatamente. Está com a gente no Resenha Síndica, eu estava conversando com o CEO, ele estava falando, Wagner, hoje nós atendemos, a nível Brasil, em pouco tempo, mais de 1.000 condomínios. Você vê, uma empresa gigante, com uma demanda assim... Ele falou, Wagner, eu tenho que, às vezes, até ponderar quais são os condomínios que a gente vai implantar primeiro devido à busca por esse tipo de serviço.
Você percebe que o condomínio hoje não é só um rateio de despesa? Não ele é, também gera Não, receita. eu tenho uma lavanderia dentro do condomínio. Sim. Então, essa empresa não paga a taxa de ocupação, aluguel, está dando problema, vai sair. Né? E eu tive o pessoal da OMO lá. Eles são Fantástico. Não, a gente quer fazer uma área de convivência, onde as senhoras podem ficar ali esperando enquanto... Wi-Fi na lavanderia. Você pode, por exemplo, minha vida é muito corrida, posso chegar lá, abrir o laptop, tá trabalhando, minha roupa tá ali. Você reserva pelo celular, aplicativo. Isso. E outra coisa, por exemplo, se a pessoa fala, não quero nem levar lá a roupa, ela pode solicitar, o nosso condomínio vai disponibilizar um mensageiro, ele sobe lá, pega, cobra uma taxazinha, uns 15, 20 reais, coleta, entrega, e na volta entrega lá dobradinho, passadinho. Então, isso é que as pessoas estão cada vez mais em casa, menos indo longe. Então, você tem serviço de governança, lavanderia, manutenção, e isso caindo para quem? No colo do síndico, do gestor. Então, o síndico não é... Tudo bem, se fosse um prédio de 3 andares, Jardim Oceânico, onde não tem porteiro, ou então o porteiro vai embora às 6 horas, aí ainda, entendeu? É razoável, reveza-se um ano, outro ano, só 4 moradores, 3 moradores, 3 é a cobertura. São universos diferentes. Mesmo assim, eu te digo que, mesmo assim, se você pegar um prédio desse, fazer uma gestão em cima, você vai conseguir redução, porque esses condomínios não é um condomínio de R$500, é um condomínio de valor maior. Sim. Então, você tem questão trabalhista, que expõe o condomínio. Então, tem a questão jurídica, você tem um advogado... Então, assim, envolve muitas coisas. Então, os condomínios realmente estão se tornando quase que mini-cidades, núcleos, onde uma gestão daquilo ali, uma boa gestão, vai fazer toda a diferença. Você vê, né? Um papo nosso aqui de 30 minutos, quanta coisa a gente consegue pontuar que vai acontecendo nos condomínios no dia a dia. Para a gente pegando aí um tema final, aí, antes da gente agradecer a participação de vocês, já falamos que a gente tem aí hoje uma gama de coisas conectadas ao condomínio, a responsabilidade, às vezes, o morador que não é tão envolvido, assumir uma responsabilidade que até, como alguns casos, como o do Anderson, até de possivelmente se tornar uma profissão ali, realmente um negócio ali para ele trabalhar, para ele fazer e dar continuidade ao que ele gosta, como ele falou aí, de administrar negócios e tal. Mas, Anderson, o que para você foi realmente a virada de chave? Sempre tem aquela palavra, talvez, de um morador, de um vizinho, ou algo que você está vivendo no momento, e você fala assim, cara, é isso que eu quero, porque hoje eu falo para pessoas que talvez não são síndicos, mas que moram em condomínios, que já foram em uma assembleia, eu recebo às vezes no direct do Resenha ou do meu pessoal, pô, Wagner, eu não acompanhava muito o meu dia a dia no condomínio, mas eu vi lá o teu trabalho, vocês compartilhando, eu fui numa assembleia. Cara, com todo respeito, é muito chato. Eu não gostei, mas com a primeira discussão eu saí fora. A gente sabe que é um assunto para algumas pessoas muito ruins, aquela coisa que não agrada, que não atrai. E para algumas, como eu, assim, é uma cachaça. Hoje, se você fala assim, Wagner, vamos falar de condomínio, é feriado, eu vou ficar 2 horas com você conversando de condomínio, de cá. O que você acredita que é realmente essa virada de chave? Fala assim, Wagner, quando falaram isso aqui, cara, mexeu comigo, eu acho que... Vou te explicar. A primeira característica principal do síndico, que eu vejo, é saber lidar com pessoas. E isso foi esquecido, achando que o síndico é o cara que é matemática, é engenheiro, é advogado. Não, é lidar com pessoas. Porque ele está no centro com um monte de gente. Então, por exemplo, eu vejo o seu jeito de falar, você é uma pessoa que provavelmente sabe lidar bem com pessoas. Né? Então, você ser um síndico, e eu tinha experiência, como eu, né, formação também em coach, eu sou administrador, né, e sou cristão, já liderei grupos de quase 1.000 pessoas. Então, para mim, não foi difícil. Como é que você conseguir ser um conciliador ali? Então, a pessoa que tem essa visão, não, eu odeio isso, a Assembleia não aguenta, ela não pode ser síndico. Por mais que ela seja um excelente matemático, um excelente administrador, então ela tem que saber lidar com pessoas. Então, no meu caso, foi assim, eu gosto de administrar. E eu comecei a ver um monte, por exemplo, tinha uma entrada de serviço que eu não pude passear com meu filho com a bicicleta pequenininha, minha filha de 6 anos, porque aquela entrada o síndico disse que não pode passar com nem cachorro pequeno, entrada de serviço, nem bicicleta. Coisas absurdas. Eu falei, eu tenho que mudar isso aqui. Porque onde a gente vai, a gente tem que ser luz e mudar aquilo lá. Com certeza. Entendeu? Então, aquilo me incomodando. Eu falei, não, só tem um jeito de mudar. Então, eu assumi de síndico, autorizei o que tinha que autorizar, lavamos a garagem, mudamos o clima, aquelas coisas retrógradas. Você vai nos Estados Unidos, no shopping, o cachorro passeia dentro do shopping. Hoje, no Barra Shopping, você passeia com o cachorro. Sim. Agora, dizer que o cachorro só pode andar pela garagem, já teve cachorro atropelado lá.
Meus filhos, eu com 2 crianças de bicicleta, não podia sair por aquela entrada de serviço por simplesmente um capricho da gestão anterior. Eu tinha que sair pela entrada de carro. Eu filmei e falando assim, olha, se acontecer algum acidente, eu vou responsabilizar a gestão aqui. Então, ideias absurdas, assim, coisas tão... Hoje em dia o mundo mudou. Sim. Então, isso, eu assumindo, eu fazendo aquilo que eu acho que é certo, e se as pessoas também acharem, melhor ainda, né? Sim. Então, me deu essa vontade de assumir justamente por causa disso, de mudança. Você respondeu ali quando você falou, é gostar de pessoas, é o que eu acredito também. Senão eu me mudo o prédio, porque eu mudo esse ambiente. Vai morar na fazenda, longe de tudo, e vai fazer. Assim, é um contraste muito grande, porque você vê, a cada 10 pessoas hoje, eu costumo dizer que 2 gostam de lidar com pessoas. A gente está num momento que você tem uma questão do carinho, do zelo com o contato com o próximo, muito pouco. As pessoas estão se clausurando, se fechando. Eu, por exemplo, eu adoro home office. Quando veio a pandemia e tal, eu acabei me apaixonando pelo home office. Porque você ganha qualidade de vida. São diversos pontos. Só que tudo é um equilíbrio. Sim. Você também só não pode ficar dentro do home office. A vida acontece lá fora, né? A vida acontece lá fora, a troca é muito importante. Uhum. A questão do dia a dia com as pessoas. Você aprende. Você trazendo para essa área do coach, a gente fala muito isso. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, você está próximo de pessoas com o mesmo ideal, com a mesma pegada que você. Isso aqui que a gente está fazendo hoje, está compartilhando, e o evento, que é onde a gente consegue presencialmente estar juntos, hoje a gente está gerando conteúdo aqui que vai estar lá no celular do síndico, no computador, mas a gente não abre mão desse encontro pelo menos uma vez no ano. Muito bacana. Porque é nesse encontro de 2 dias que você vai compartilhar, você vai fazer muito network, como a gente está se conhecendo hoje presencialmente, a gente só conhece no digital. Então, essa troca é importante, só que isso está se perdendo, porque as pessoas não querem mais hoje. Quando eu recebo um feedback desse, eu até falo assim, caramba, quase que eu cumpri meu objetivo, que é levar o cara para esse universo. Só que ele esbarra nisso, ele não gosta de pessoas, ele não quer ouvir o vizinho. Você fica ouvindo lá, essa sensibilidade que está se acabando. Porque hoje você como síndico, e é o que eu quero perguntar ao Valnei, principalmente esse papel da administradora, por mais que você explicou perfeitamente que tem um limite, existe também uma carência. A carência de ouvir. Por exemplo, eu tenho feedbacks de gerentes, de administradores, que falam assim, às vezes o síndico ou o morador liga para a gente só para conversar. Você vê muito isso, o papel da administradora com essa proximidade do relacionamento? Sim, como é que a APSA trata isso hoje? Então, nós estamos na era digital, né? Sim. Podemos chamar esses anos de 2010, mais precisamente. Sim. Até 2010 nem tanto, mas de 2010 para cá, a gente viveu aí a era digital e esses últimos 2 anos, em função do que aconteceu, meio que acelerou. Acelerou bastante. Mas, assim, nós temos aqui no Rio de Janeiro, nós temos 6 agências espalhadas aí pelos bairros, né? Tijuca, a Zona Oeste aqui na Barra, Recreio. E a gente imaginava-se, né, que com a era digital as pessoas fossem um pouco, não estivessem mais presentes nas sedes, né? E a gente percebe que não foi isso que aconteceu. Ainda existem pessoas que vão às nossas sedes. E Copacabana, por exemplo, nós temos lá, que é o bairro hoje no Rio de Janeiro, que 70% da população são de idosos. Então, eles vão sempre conversar, trocar, falar do neto, falar do filho. E nós temos síndicos hoje com mais de 90 anos. Por incrível que pareça. E, assim, então não mudou. Tem a camada da turma jovem, que tem o digital, que realmente você não vê gente nova indo em sede da APSA. Mas você tem uma outra turma de 40 até 60 indo, de 60 em diante, então, cada vez mais. Eu acredito que, lógico, o digital vai avançar, mas esse relacionamento pessoal, eu acho que ele não acaba. Ele ainda tem também muita acredito gente muito nisso. Nós estamos assim no meio. Você está um pouco mais novo, mas eu e meu filho aqui, a gente consegue ainda dosar as coisas. Tem situações que a gente trabalha
no digital, mas ainda muita coisa eu consigo fazer pessoal. O segredo, eu acho que é o equilíbrio. Lá na Apsa a gente chama muito de digital. Físico e digital. Isso aí. Tem que ser. Não Perfeito, tem como, muito bem tem colocado. como, A gente tem que ter esse equilíbrio. Eu pontuo hoje isso com a minha equipe lá do Vila, do Resenha também. Gente, a gente tem que ter o nosso momento home office, você produzir, porque realmente em casa você, é claro, tendo uma disciplina, você produz muito mais. Sim. Às vezes eu brinco que eu trabalho mais em casa do que na rua. Então, mas é necessária essa troca. Então, assim, a gente fechando hoje, fizemos agora aqui 40 minutos de programa. Passa rápido. O bate-papo, ele é muito bacana, mas ele voa. Eu queria, assim, agradecer mais uma vez a presença de vocês dois, tanto do Anderson quanto do Valnei. Agradecer pelo trabalho, pela Apsa também, pela parceria que a gente vai estar junto lá no Resenha Síndico presente. Ao Anderson, que eu já fiz o convite, volto a fazer dia 2 e 3 de dezembro lá. Quero você lá com a gente, conhecendo o evento, ter essa desculpa alegria. Aqui o tempinho também, se quiser aparecer lá no Copacabana Palace, 28 e 29 de novembro. 28 e 29 de novembro, lá no Copacabana Fique à vontade. Palace. A gente, inclusive, eu vou estar lá também. A gente quer levar isso para os condomínios. Eu acredito que vocês hoje, compartilhando um pouquinho da experiência de vocês, estão agregando no mercado, além do trabalho que vocês já vêm fazendo. Eu queria que vocês se despedissem aí, fechando o episódio do pessoal. E só deixar um recado aqui, galera, como a gente falou aqui perfeitamente, dia 28 e 29 de novembro, Copacabana Palace, teremos lá a mega convenção da Apsa, né? Síndicos profissionais. Dos síndicos profissionais. E também dia 2 e 3, na semana cheia, logo dia 2 e 3, lá no Resenha Síndico, no Sheraton, ali de São Conrado. Então, quero deixar aqui o convite para esses 2 mega eventos e deixar a palavra agora aqui para o Anderson para despedir de vocês e agradecer pelo tempo aí, galera. Isso aí, pessoal. Então, para mim, uma coisa chave foi quando me falaram assim, interessante que você vem um diretor de empresa aqui, eu venho um gerente, e você, mesmo que não feche, você liga e dá um feedback. Aí eu falei para essa pessoa assim, porque antes de qualquer processo tem uma pessoa ali, o ser humano. Então, a gente precisa valorizar o ser humano e criar um bom ambiente, que as pessoas não vão ficando amarguradas, um não fala com o outro, um vizinho, e desfavorece o quê? Que aconteça a coisa certa dentro do condomínio, entendeu? Então, a gente tem trabalhado nessa área, né, e tem sido um prazer, porque administrar não é administrar só recursos, as pessoas estão por trás dos recursos, né? Então, que os condôminos, os condomínios, os síndicos, pensem mais nisso, no ser humano, na pessoa ali, criar um ambiente, parece brincadeira que eu vou falar aqui, mas eu falei, vamos levar mais amor para esse condomínio, eu acredito na bondade, na coisa honesta, na coisa séria, e está se perdendo, entendeu? As pessoas estão... Então, esse foi o caminho, né? Então, eu agradeço estar aqui, acho que esse bate-papo, conhecer as pessoas, né? Conhecer mais pessoas e estar à disposição, porque quem ama administrar, vai administrar qualquer coisa, né? É verdade. É pegar algo que está ruim e entregar algo bom. Esse é o caminho. Show de bola. Obrigado, Anderson. Valnei. Olha, Wagner, obrigado aí pelo convite e mostrar para quem está nos assistindo que o papel da administradora é justamente esse, apoiar o síndico. E se a gente encontra vários Andersons na vida condominial, não tenha dúvida que a coisa vai muito bem e obrigado. No mais, se alguém quiser conhecer um pouco da nossa empresa, da Apsa, tem o nosso app, lá nessas lojas que a gente conhece. Tem o nosso site. O site, deixa o site para o pessoal. É o www.apsa.com.br. E, assim... mais uma vez agradecer aí a oportunidade e qualquer momento só chamar que a gente está aqui. É isso aí, galera. Então, quero agradecer a você que está assistindo aí nosso 5º episódio. Em breve, 6º episódio no ar e conta com a gente, Resenha Síndico. Tamo junto, pessoal!